Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, turismo, finanças e saúde. Papo Empreendedor, e hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico, o transporte rodoviário e hidroviário. A nossa convidada de hoje é a diretora do Grupo Ouro e Prata, Luana Fleck, que ela é graduada em Administração de Empresas, mestre em Estratégia Empresarial, pós-graduada em Gestão de Empresas e Transporte e Gestão de Marketing e Gestão de Empresas Familiares. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento e tantas informações importantes, né, sobre o nosso grupo e sobre o transporte. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada. E você aí, vem participar do Papo Certo, nos enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, para a nossa convidada te responder. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que o programa também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Luana, começando então o nosso papo de hoje, falando sobre o transporte hidroviário, que estava parado há mais de 50 anos. E a empresa então teve esse desafio de reativar o transporte em 2012. Como foi esse desafio? Realmente, e é uma longa história, a gente podia ficar aqui muito tempo para eu contar toda a história desse e o bastidor desse desafio. Eu vou começar contando um pouco da história do Grupo Ouro e Prata, que tem mais de 80 anos. O Grupo Ouro e Prata começou em 1939, né, com o meu avô, Willy Fleck, e com o irmão dele, Raimundo. Então, foram anos de muita dedicação, né? O nosso foco é o transporte rodoviário de passageiros e inovamos para o transporte hidroviário. E aqui no Rio Grande do Sul, realmente, ele estava parado há mais de 50 anos e nós acreditamos nesse projeto, né? Teve também o apoio do governo, porque é muito importante isso, né? Não só a iniciativa privada, né? Não tem como investir, é um investimento muito alto. A gente estava há pouco falando sobre o potencial de tantas hidrovias aqui dentro, né, do nosso estado, no Brasil como um todo, mas aqui no nosso estado, e precisa ter essa parceria público-privada. Então, nós começamos esse transporte entre Porto Alegre e Guaíba, né? Hoje é super consolidado, vem gente do mundo todo para estar aqui olhando como que a gente opera esse serviço. Porque até uma curiosidade, a gente não fala muito, né? Mas as embarcações da Catsul foram construídas por nós.
Então, também... Mais um desafio para fazer funcionar essa linha, né? Muito. E quem fundou, né, o Grupo Ouro e Prata foi meu avô, o irmão dele, mas quem começou esse transporte hidroviário no grupo foi o meu pai, o Hugo Fleck. E construímos essas embarcações, é um projeto da Nova Zelândia, então viajamos o mundo inteiro, ele se dedicou muito a isso, é um projeto inovador. Né? Aqui eu posso dizer com toda certeza que nós temos uma referência num transporte hidroviário de primeiro mundo. Né? As pessoas estão viajando no melhor barco que existe hoje em operação. Pode ir para qualquer lugar do mundo e a gente sempre escuta isso e comentários, né, de que aqui tem um potencial muito grande e nós estamos bem satisfeitos, né? Queremos que o Estado esteja junto com a Catsul para que a gente expanda esse serviço, sim. Um orgulho para os gaúchos, com certeza. E ser uma referência. Sim, a gente precisa acreditar e muito a gente viu o que aconteceu com a cidade de Guaíba. Sim. Porque era uma história antes e uma depois. A gente tem aí muitas pessoas que foram os incentivadores, né, do catamarã, tem a Ieda Cruz, que foi no governo dela, tem a Cláudia Amara, que na época era secretária lá de turismo de Guaíba. Tudo isso para viabilizar um projeto que eu acredito que se em 2012 ele saiu do papel, quantos anos antes? Foram 50 anos para tornar viável. Foram. Então, parabéns a todos os envolvidos aí que conseguiram, né, fazer, viabilizar o projeto. Desenvolvimento, turismo, né, incentivo de empresas a estarem nas cidades onde tem o maior número de transporte, acesso. Sim. Fora o turismo, né, gente? Aqui na nossa orla, que nós temos toda essa novidade, né, seja Embarcadero, Pontal e ali onde nós estamos também. E isso revolucionou. Excelente. E outra coisa interessante que nós trouxemos, agora que a gente está falando de hidroviário, é o Viva Guaíba Catamarã. Porque com a pandemia nós tivemos uma baixa na demanda de transportes de passageiros e fizemos esse catamarã para eventos. Então, também foi um desafio grande para a empresa, que agora está também no ramo de eventos. E nós estamos, então, né, incentivando com o apoio das outras embarcações também que fazem o turismo náutico, estamos promovendo mais divulgação para essa maravilha, principalmente do nosso pôr do sol e tudo que tem de atrativo ali. Esteve aqui conosco o prefeito de Guaíba, o Marcelo Maranata, e nós falamos muito sobre a questão, né, do desenvolvimento em Guaíba depois da ida do catamarã. E eu gostaria que tu citasse para a gente, então, alguns dos pontos que tu também percebeu de desenvolvimento, tanto em Porto Alegre como em Guaíba, depois que teve esse trecho de ligação. Muito foi o turismo. Tá? Nós ficamos até surpresos, porque o transporte da Catsul ele é regular. Né? Hoje, o primeiro horário é às 5h50 da manhã, vai até às 8 da noite. E no final de semana a gente pensou que não fosse ter tanta, né, demanda, mas no final de semana também. Então aumentou muito o turismo, do aspecto psicológico também da cidade, né? Teve muito aumento econômico da cidade, mas o aspecto também psicológico no sentido, né, de a cidade começou a ser olhada de outra forma, mais divulgação, mais atrativo. O comércio cresceu muito, muitos bares ali na beira, né, do Guaíba, lá na cidade, feiras começaram a ocorrer mais. Então, foi realmente muito transformador. Fico aqui imaginando quantos outros municípios poderiam ter este mesmo serviço, não é? Serviço que necessita aí de um incentivo público, porque a gente sabe que a parceria público-privada é muito necessária para viabilizar um projeto, que são projetos caros. A gente vinha falando que o consumo de combustível destes barcos ele é alto, então ele necessita realmente de uma parte de um subsídio governamental, mas eu imagino Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, aqui Triunfo, temos o Rio dos Sinos, que poderia subir todo o Rio dos Sinos e desenvolver muito essa região. Então, eu sou realmente aqui um defensor muito ferrenho do transporte hidroviário e fico muito triste de saber que, infelizmente, os nossos políticos muitos, ou a maioria deveria comprar essa bandeira, principalmente os que representam essas regiões aqui do
da região metropolitana, mas a gente fala de todo o estado do Rio Grande do Sul. Todo o estado do Rio Grande do Sul ele é navegável, né? Imagina, ele poderia ir até Rio Grande, Pelotas, costeando aqui a lagoa, então realmente aí não é fácil ver todo esse potencial sendo desperdiçado e investindo aí dinheiro muitas vezes de outras formas, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre inovação, Luana. Como é inovar numa empresa com mais de 80 anos, que é tradicional, familiar, que não é uma startup? Então, fale para nós qual é o desafio de inovar numa empresa tradicional. Olha, é um desafio grande mesmo, porque se a gente for comparar, né, uma startup, uma empresa pequena, qualquer tipo de inovação, melhoria é rápido. Eu costumo falar, né, que a startup é uma lanchinha rápida. As empresas tradicionais, cheias de processos, né, já com uma cultura, um jeito de fazer, uma história arraigada, é um transatlântico. Então, qualquer coisa que a gente traga nova, né, para uma empresa mais tradicional tem um esforço maior, né? Não tem melhor ou pior. Tem uma área de desenvolvimento? Temos. E aí é o nosso desafio de como manter, né, uma cabeça de startup numa empresa de 80 anos. E a gente usa muito parcerias, né, tem o Instituto Caldeira, né, a gente sabe que para criar uma área de inovação nós temos, mas para criar uma área de inovação é caro, né, a gente demanda de profissionais qualificados e também tempo das pessoas para testar, fazer. Então, nós fazemos parcerias, fazemos desafios com startups, com jovens de universidades também, para trazer esse olhar de fora, porque a gente fica muito dentro da empresa, no operacional, e acaba não olhando, né, de outras formas. Então, assim que a gente trabalha, esse olhar de estar sempre jovem, né, numa empresa tradicional. Luana, aproveitando que nós estávamos falando sobre o catamarã, quero aproveitar e mandar um beijo para o meu amigo Luca Rossi, lá de Guaíba. Quero fazer um relato para vocês muito fidedigno. Querido. Vejam só, estávamos o Luca Rossi e eu no evento de inauguração do Shopping Pontal, e o Luca mora em Guaíba. Sim. O Luca levou 15 minutos para chegar em casa e eu levei 1h20 para chegar aqui em Canoas. Verdade. Então, venho a confirmar o que o Evanir falou sobre a questão de como seria importante se aqui na nossa cidade nós também tivéssemos um transporte tão rápido e tão seguro como esse. Verdade. E existem muitos estudos, gente. A gente vê que tem, né, esse olhar para o transporte hidroviário, só que tem questões técnicas, né? Tanto de profundidade, tem que fazer dragagem, né? Tem questões técnicas da embarcação, tem questão de legislação, meio ambiente, órgãos, né, que regulamentam todo o transporte, que nós precisamos cumprir com todas as normas, né? Tudo é regulamentado dentro do transporte, mas tem muito potencial. E essa parceria entre público e privado para somar forças aí que a gente consegue. Nós somos empreendedores, né? Nós somos empresas, queremos trazer o desenvolvimento e estamos sempre abertos para oportunidades também, mas é preciso essa parceria entre público e privado. Realmente. E qual é a capacidade de transporte e quais são os trechos hoje atendidos pela Catsul? Hoje nós temos entre Porto Alegre e Guaíba. Também tínhamos um ponto ali no Barra Shopping e com a abertura do Pontal, nós estamos agora fazendo o embarque e desembarque no Pontal. Até tu falou sobre Guaíba, sobre Sim. o Luca. A gente fala, né, que o shopping está a 15 minutos de Guaíba, então as pessoas ganharam, né, tanto um shopping novo, que é vizinho de Guaíba, 15 minutos, imagina. E mais toda a revitalização da orla que foi feita ali, ficou lindíssimo. Em 15 minutos, então, e para Guaíba trouxe também muito qualidade de vida, não é? Eu perguntei anteriormente, Luana, quanto tempo Porto Alegre, Guaíba? 15 a 20 minutos. Tá, e se for rodoviário ou por próprio, um veículo particular, mais de 1 hora. Sim. Então, a gente está falando aí 1 hora, 1h30. Uma qualidade de vida, imagina, ida e volta, são 2 horas economizadas num dia. E uma comparação, o transporte rodoviário ainda por ônibus ainda é pouquíssimo mais baixo, mas o que se ganha de qualidade de vida em um transporte seguro, só quem andou, né, nesse barco sabe
quanto é confortável, seguro, rápido e sem falar que a gente está ali conectado com a natureza, né? É muito bom. Eu não sei o que acontece, mas tu tá navegando, né? Tu tá ali né, na água, tu sai mais relaxado. Outra a energia renova, assim, não é? Aproveitando, Luana, falando sobre projeto de expansão. Existem projetos? Quais são as primeiras cidades dentro da possibilidade que seriam atendidas, então? Nós estamos participando junto de estudos, né? O governo tem essa iniciativa, está olhando para isso, não tem ainda de forma efetiva, né, algo concreto, só existem estudos ainda, mas tem Zona Sul, as pessoas comentam muito com a empresa na rede social, até para as ilhas, né, Ilha da Pintada, Barra do Ribeiro, então, enfim, tem vários locais. E espero que a gente consiga expandir mais em breve. Muito bem. E quais são os órgãos governamentais envolvidos na liberação de expansão? É muito burocrático, Luana. Eu sei que tem toda uma questão legal aí, regulamentar, mas a gente precisa saber quais órgãos envolvidos. Tem vários órgãos, né? O serviço de transporte, ele é um serviço público concedido, então, desde do valor da passagem, né, que a gente chama de tarifa, tudo é regulamentado. Então, tem a Agergues, tem a Metroplan, tem as questões ambientais também, tem a Marinha, são diversos órgãos, mas a gente trabalha sempre em conjunto, né? E é muito importante ter essas normas de segurança e olhar o transporte a longo prazo, porque é uma questão de investimento alto da empresa para operar. Então, precisa ter todo um processo, desde a licitação, tudo para a gente poder estar oferecendo um transporte seguro, né, e no longo prazo também. Pessoal, o papo está muito bom, mas nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Então, fiquem aí com a gente que em 30 segundinhos voltamos aqui então com a Luana Fleck. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e te lembrar que o programa também é transmitido nos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo e agora também na Rede Litoral de televisão. Luana, o Viva Guaíba, um catamarã voltado somente para eventos. Nos fale como nasceu o projeto e qual o intuito dele. O Viva Guaíba, ele é o nosso bebezinho hoje, né? Ele começou o ano passado e está tendo um sucesso que a gente também não imaginava, né? Esse turismo náutico. Eu adoro o turismo náutico. Fiz diversos passeios com os outros barcos que tem aqui. E é uma aqui. Experiência, gente. Tem que fazer, tem diversos barcos, né, que fazem esse turismo náutico, é uma experiência, tem que fazer. E a gente, com a baixa demanda na pandemia, a gente inovou e fizemos esse catamarã para eventos. Então, tem casamentos, formaturas e os passeios. A gente fez até um passeio pet na outra semana, que legal. Com cachorrinhos, gatos. Foi muito legal. Queremos levar palestras para dentro do catamarã. Enfim, foi inovador, mas como nós somos empreendedores, né, vimos que ali baixou a demanda, não vamos ficar esperando, né? Vamos fazer alguma coisa fazer outros... e quando voltar aí já está pronto. Então conseguimos finalizar e o barco ficou lindo. Excelente. Eu queria te perguntar, como tu comentaste que vocês viajaram muito, né, atrás desse projeto para fazê-lo com perfeição, como acabou saindo. Como que tu vê o turismo náutico aqui em Porto Alegre? Com um potencial fantástico.
A gente explora pouco ainda, que né, as pessoas falam, a gente está de costas para o Guaíba. Então tem um potencial enorme, falta as pessoas já lembrarem, vou fazer um evento, pensar nas embarcações que tem disponível para eventos, né? Vou fazer uma palestra, vou fazer um encontro, tem um potencial enorme, sim. Muito bem. E como é gerir uma empresa tradicional em transporte de passageiro, que se tornou também uma empresa que faz eventos? Nos fale como está sendo essa novidade para vocês. Eu vejo nos seus olhos um brilho que demonstra que realmente estão num caminho. Sim, e é bem diferente, né, gente? O transporte rodoviário regular, né, hidroviário de passageiros com eventos. E a gente precisa estar sempre inovando. É completamente diferente, mas a gente está sempre buscando, né, um olhar diferente e as pessoas estão gostando muito. Então, isso aí nos motiva. E estamos com várias novidades, eu não posso ainda falar tudo. Isso é um alerta de spoiler, vai deixar a gente curiosa. Então vou contar só o início da história. A gente está reformando novamente o catamarã, colocando uma iluminação diferente, fazendo um bar bem moderno e vai ficar, né, em reforma alguns dias e depois vai voltar com tudo. A gente quer fazer uma reinauguração dessa embarcação, porque vai ficar linda mesmo. Estaremos lá prestigiando, com certeza. Então, tá ótimo, vamos fazer mais festas. Quem me conhece sabe que eu adoro um evento. Luana, o setor de transportes de passageiros, e assim como a logística em geral, é predominantemente por homens, né? Então, existe algum trabalho de inclusão para as mulheres também poderem ter essa logística de transporte? Olha, é um desafio muito grande. Tá? O setor de transportes e logística, tanto ônibus como caminhão, ele é predominantemente masculino. Tem apenas, gente, 17% de mulheres no setor de transporte e logística. É muito pouco isso. Pouquíssimo. Esse dado eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu fiquei muito chocada. E aí a gente tem um movimento muito legal que ele se chama Rota Feminina e onde nós damos mentorias, desenvolvemos, né, as mulheres que estão no setor ou que querem entrar no setor também para estar movimentando mais nessas mulheres e tornando mais atrativo. Porque as empresas também passam por uma adaptação, às vezes no transporte rodoviário, o motorista tem que ficar dias fora de casa, né? Sim. Aí tem a questão da estrutura física, né? Os quartos, né? Banheiros, mas nós estamos com um trabalho forte aí para trazer mais mulheres, tornar mais atrativo. Não só motoristas, mas mecânicas, né? Mecânicos, mulheres, para estar fazendo esse trabalho. A mulher tem muita sensibilidade, né, manual, tem todo um cuidado, um olhar, não que os homens não tenham, tá? Mas se complementa muito. Mas a sensibilidade feminina é maior, inquestionável. Não, e tem muito aquela questão da força que falam que o homem é mais forte que a mulher. Depende, tem mulheres que sim, podem ter mais força do que os próprios homens. Hoje em dia com equipamentos, máquinas, técnica, isso tem homens que são mais fracos e nem por isso deixam de ser profissionais, mas eu acho que isso aí é muito mais uma questão cultural realmente do que esses pré-requisitos que na minha opinião não existem, né? Concordo contigo. Luana, quais os desafios para este ano, especialmente para o transporte rodoviário e hidroviário do Grupo Ouro e Prata? Olha, são muitos desafios. Um deles, e que eu me envolvo muito e pessoalmente, é na digitalização de processos, a tomada de decisão com base em dados. Então, com a pandemia, que foi horrível, né? Foi para todo mundo, porém a gente sempre tem que trazer aprendizados e um deles foi a tecnologia. Então, a gente trazer muito a digitalização, trouxe muito, e a gente precisa agora trabalhar todos esses dados e colocar em prática. Então, o nosso desafio agora é a digitalização, deixar a empresa bem tecnológica, né, e ir trabalhando nessa inovação. Nós temos ainda mais ou menos uns 5 minutinhos de programa, Luana, e eu queria falar contigo um pouquinho sobre a questão de sucessões, né? Segundo os dados estatísticos, somente 5% das empresas familiares, né, conseguem perpetuar para a terceira geração. Na tua opinião, o que pode ser feito para as empresas saírem dessa estatística?
A relevância das empresas familiares é muito alta. 90% das empresas no Brasil são familiares, segundo dados de pesquisas. Então, é muito importante trabalhar a separação dos papéis, né, dentro de uma empresa familiar. Porque às vezes eu sou da família, às vezes eu sou gestora, às vezes, né, a pessoa é sócia da empresa, e como separar todos esses papéis que se confundem muito. E é uma estatística triste, né, apenas 5% passam para a terceira geração, mas é começar a organizar a família, regras de entrada quando tem familiares, né? Às vezes a gente fala profissionalizar a empresa familiar, não é tirar toda a família, mas profissionalizar as pessoas, né? Se instruir mais, ver as boas práticas, estar trabalhando com indicadores. Então, é nesse sentido, para que a empresa possa crescer de forma bem estruturada. E não confundir os papéis, né? Família deixa em casa e na Excelente dica. Nós falávamos anteriormente sobre essa dificuldade realmente de ter sucessores diretamente envolvidos na gestão empresarial. E a Luana fez uma correção muito bem feita. Não precisa necessariamente esta sucessão estar na operação, na diretoria, enfim. Pode participar de um conselho de família, um conselho de gestão, um conselho de administração, onde vai zelar pelo negócio, mas através da profissionalização, seria tendo estes profissionais tocando o seu negócio, também é uma forma de perpetuar aquele negócio da família, mas contando com outros profissionais diretamente relacionados com a gestão do negócio. Não necessariamente vou vender a minha participação, porque eu, no meu caso aqui, contador, não quero ser contador. Não, podes continuar dentro de um conselho, por exemplo. Exatamente. Né? Muitas pessoas confundem, né? Eu não quero estar na empresa da minha família, então não quero saber de nada, não é problema meu. E a gente pode participar e contribuir com a empresa familiar de diversas formas, né? Mesmo que tu não queira estar dentro da gestão da empresa, tu vai ter que ou vender a empresa ou vai ter que administrar, né, o trabalho de alguém que esteja dentro. Então, é importante conhecer. E como se faz isso? Com muita conversa, envolvendo as pessoas, né, trazendo para perto, porque a gente só ama o que a gente conhece. Então, trazendo as pessoas para perto e muita conversa, a gente consegue se entender dentro de uma empresa familiar. Perfeito. Fazendo as combinações. E Luana, última pergunta pessoalmente para ti. Quais são os desafios profissionais, então, para este ano de 2023? São tantos desafios esse ano, gente, muitos. Trazer para a empresa muita tecnologia, continuar também contribuindo com outras mulheres, porque eu pessoalmente participo de vários projetos para desenvolver mais mulheres, e porque eu tive muito apoio de outras mulheres, já que eu estou num setor muito masculino, e continuar compartilhando, né, como a gente está fazendo aqui, mais conhecimentos, trazendo boas práticas, e ajudando, né, outras pessoas que estão nos seus negócios familiares ou em sociedade também. Se der tempo, rapidinho, deixa para nós aí uma dica para as pessoas, então, que participam de empresas familiares, sobre como começar um processo de governança. Eu sei que governança dá para falar várias horas aqui, mas sim, rapidinho aí para nós. Começando pelo termo governança. Quando se escuta essa palavra governança, nossa, é caro, eu preciso de um consultor, de um advogado e tal. Não, governança tu pode começar reunindo as pessoas da família, conversando, ver qual a expectativa das pessoas em relação ao negócio, em relação à sua vida pessoal, né? Então a minha dica é: comecem a conversar mais, né? Se reúnam, tenham uma disciplina para estar em conjunto e vendo qual a expectativa de cada um, para que a empresa possa, né, todos tenham o mesmo objetivo de futuro para a empresa. Excelente. E para a família. Perfeito, então. Luana, chegamos ao final do nosso programa e eu quero te agradecer pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço também. Fiquei muito contente, tem muita coisa ainda para falar, mas fica para uma próxima. Obrigada. Com certeza, já está convidada para voltar. E para você que nos assistiu, meu muito obrigado. E lembro que a nossa reprise é às 7h30 da manhã. E para quem perdeu o programa, já pode assistir lá no canal do Papo Certo no YouTube.
Amanhã, às 20h30, estamos de volta com Papo de Saúde. Estará conosco o Dr. João Álvaro Santos da Silva, médico urologista, e ele vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Esperamos todos vocês. Até lá!